Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Muito bom tê-los aqui em nosso canal novamente. E hoje a gente tem duas convidadas, na verdade, mas com histórias muito legais. Sabe aquela história que você ouve pela primeira vez e você fica inspirado? E você fala, caramba, eu acho que eu tenho problema, eu acho que eu estou fazendo muita coisa, e você vai ver que tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Mas antes de entrar nas nossas convidadas muito especiais, eu queria pedir um favor para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, dê o seu like. Com isso você vai fortalecer o nosso canal para que a gente mude, né? A gente entre no algoritmo do YouTube e consiga chegar essa mensagem para mais pessoas. E para vocês que estão chegando agora, o Pod Colabora é uma iniciativa do Instituto Colabora Saúde. O que nós fazemos no Instituto Colabora Saúde? É uma plataforma sem fins lucrativos, totalmente gratuita, onde nós unimos quem precisa de recursos na saúde, pode ser um medicamento, uma consulta, uma cadeira de roda, qualquer recurso e serviço na saúde, ela anuncia a sua necessidade ali, e pessoas que têm esse recurso para doar, ela também pode fazer esse anúncio. Ou seja, você que tem aí na sua casa um medicamento que está parado ali, nunca usou, está fechadinho, bonitinho na validade, anuncia na plataforma. Você tem uma muleta que você usou quando quebrou a perna e está lá encostada, anuncia na plataforma. Com isso, nós vamos fazer esse benefício, esse produto chegar nas mãos de quem precisa, e fazemos o que a gente chama do match da saúde, né? Ou esse match do bem. Tudo bem? Então, conto com vocês, entre em nossa plataforma. E mais um detalhe, nós também fazemos cursos e treinamentos e eventos que ajudam a manter a plataforma 100% gratuita. Então você também pode se cadastrar, principalmente se você é da área da saúde, para receber o nosso cronograma de eventos e também participar desse projeto e ajudar desse projeto, aumentando o conhecimento na área da saúde. Mas vamos lá, chega de conversa, né? E hoje essas duas convidadas especiais, como eu falei para vocês. Então, sejam muito bem-vindas, Vânia e vovó Tutu. Maria Paulina. Maria Paulina. Olha só. Eu gosto muito de dizer que a Maria Paulina é que transformou em vó Tutu. Exatamente. Né? Se não tivesse a Maria Paulina, não teria a vó Tutu. Foi a origem, né? É a origem. E a Vânia? A filha da vó Tutu. A filha da vó Tutu. E quantos filhos, vó Tutu? Olha, são 6 filhos biológicos, 6 filhos. Né? Eu sempre pensava em ter 10 filhos, mas no decorrer do caminho eu vi que meu marido era um maluco beleza, então daí eu fiquei com 6, tá bom, né? E peguei alguns, né, pelos caminhos. Então eu sempre falo que são 10, né? Eu tenho a minha Bia, que eu peguei com 4 aninhos, está com 23 anos, né? E tenho mais 2 Lourdes, que eu peguei também já não tão pequenas, né? E o Mauro Sérgio, que esse é o meu dedo de Aquiles, que eu peguei com 13 anos, com muitos problemas de rua, veio morar comigo e morreu com 38 anos. Uau. Me deixou 6 netinhos, né? Já estão criados. Então, a avó Tutu sempre fala que sou mãe de 10 filhos. 10 filhos. Porque quando a gente pega é porque a gente ama de verdade. Parabéns. Então, já antes de se transformar na avó Tutu, já tinha essa energia, né? Essa questão da solidariedade, de sempre abraçar o próximo. Então, parabéns para a senhora. Obrigado. Essa história eu não sabia. E muito legal. E a Vânia tem 2 filhos? 2. Que tem uma história também aqui na construção da avó Tutu muito legal. Isso, ligado ao Instituto. Que ligado ao Instituto, que nós vamos chegar lá. E a senhora é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu falo sempre que eu sou 100% Brasilândia, porque eu tenho 71, a Brasilândia tem 76 anos, né? Uau. Então, meus pais imigraram para lá muito cedo, né? Então, eu sou de São Paulo, Brasilândia. Para quem não conhece, Brasilândia é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, é um bairro grande da Zona Norte de São Paulo, é muito próximo um outro bairro conhecido da Freguesia do Ó. Né? Porque a freguesia teve aquela música, né? Da freguesia do Ó. Né? Mas tem a Brasilândia que está ali do ladinho. A Brasilândia já pertenceu à freguesia. Já pertenceu. Mas como a Brasilândia cresceu muito, hoje ela é maior do que a freguesia, né? A Brasilândia se transformou no distrito. Perfeito. Mas a subprefeitura é a freguesia Brasilândia. Freguesia Brasilândia. Maravilha. E aí, vovó Tutu, a senhora veio, né, ao longo desses 71 anos, 10 filhos. E como que chegou a questão do Instituto? Parece que nós tivemos ali um momento importante, que foi o momento da pandemia. Exato. Né? E conta um pouquinho para nós. Mas para se chegar mesmo no Instituto, eu sempre falo que começou lá
na minha área de saúde, que eu também trabalhei na área de saúde no HC, né? E trabalhei no Instituto da Criança, entrei como faxineira, fiz transposição de cargo, né? E fui crescendo ali dentro. E foi ali que eu comecei a ver, na verdade, as necessidades das pessoas, né? E aquilo me incomodava muito, as mãezinhas que vinham de fora, que ficavam lá dias e dias, né? Com o seu bebê, sem lugar para dormir, sem lugar para comer. Então, eu comecei a levar marmitex. Né? Comecei a levar marmitex e depois a minha diretora soube, né? E eu expliquei para ela o porquê. Ela falou, então faz para vender aqui também. E daí também me transformou numa renda que foi muito bom para a criação dos meus filhos. E eu oferecia para as mães essas marmitas que sobravam. Era uma sopa que, às vezes, um paciente não queria, ou uma refeição que não tinha nem sido mexida, que era desprezada. E eu pegava escondido, não era lícito, né, mas era necessário naquele momento, e chamava as mães escondidas lá no vestiário e dava esse alimento, né? Fiquei durante 14 anos no HC, mas já amadurecendo a ideia de que ele já tinha me dado uma estabilidade para criar, meus filhos já estavam criados, né? E daí eu falei, agora eu vou sair, pedir a conta e vim fazer esse trabalho aqui fora. Então, na verdade, a vovó Tutu já faz esse trabalho há mais de 30 anos, né? Fazendo festa para as crianças que nunca teve aniversário, um idoso que nunca teve um bolo, né? Era um trabalho entre família, né? E a nossa comunidade. Muito legal. E a cozinha sempre presente. A cozinha sempre presente. E a senhora sempre cozinhou? Gostava de cozinhar? Eu já vi, né? Gosta de cozinhar. Porque essas coisas passam de mãe para filha. Minha mãe trabalhou 35 anos em uma casa. Depois, quando a mãe saiu, a filha entra, né, e fica lá mais tantos de anos. Depois, a própria filha da patroa que falou para mim, mas você é uma pessoa tão inteligente, você conversa muito bem, por que você não vai procurar um outro lugar para trabalhar? E quando ela soube que estava tendo inscrição no HC, ela me falou e eu fui e fiz. Que fui legal. Contemplada, né, e trabalhei esses 14 anos. E num baita hospital referência da América Latina, que é o Hospital das Clínicas. E o Instituto da Criança, que faz um trabalho fantástico, né? É onde você aprende tudo, né? A ser mais humana, né? A entender, né? As dores das pessoas, né? Então, eu acho que meu grande aprendizado foi dali. Quer dizer, nada é por acaso, né? Tinha uma preparação. E aí a senhora chega pré-pandemia. Vocês tiveram a ideia de montar um restaurante? Foi algo assim? Isso. Eu tinha feito um salão em cima da casa da minha mãe, porque como eu sempre mexia com refeições, então a gente fazia feijoada no fim de semana, era marmitex, né, porque já não tinha mais a estabilidade financeira. Daí eu tinha que trabalhar aqui fora, porque eu tinha as responsabilidades. Então, eu fiz um salão em cima da casa da minha mãe, porque eu sou filha única mulher, ela estava com Alzheimer, e eu voltei para cuidar dela, né? E fui fazer um curso numa instituição espírita no Batuíra, aprender a fazer pão, né? E isso há 17 anos atrás, né? Uau. Atrás, quando eu fiquei viúva. Fui fazer o pão e aprendi, fiquei como voluntária durante 3 anos, né? E já vim com essa bagagem. Muito antes de chegar a pandemia, eu tive a vontade de montar um restaurante mesmo, né, para que gerasse rendas, que meus filhos pudessem trabalhar comigo. E eu consegui, através do meu filho, William, na freguesia do Ó, que já é um bairro que tinha que ser uma coisa melhor, né? Então, nós levamos 8 meses para montar esse restaurante, pagando 2.400 de aluguel. E, com 8 meses, nós conseguimos nossos primeiros clientes e logo veio a pandemia. Nossa. 3 meses depois veio a pandemia, né? Teve que fechar tudo. Tudo, uma dívida imensa, né, que nós ficamos, e voltei, colocou as coisas em cima nesse salão que eu te falei, e eu me pego sentada na beira da cama de manhã, aquele tumulto, aquela loucura que a pandemia nos trouxe, porque eu não sabia o que era a pandemia. Eu vivi muitos surtos, né? Surtos de outras doenças. Exatamente, mas pandemia eu nem sabia. Meu filho veio e me explicou. Mãe, a gente vai ter que fechar. Né? A gente vai ter que fechar, que está acontecendo isso, já chegou aqui, nós vamos ter que fechar. Daí eu falei para o meu filho. E ele estava com a senhora trabalhando no restaurante? Todos. Eu fui muito dura, queria que eles viessem comigo, largaram tudo
e vieram comigo, eram os 4. Uau. Né? Daí eu falei, tudo bem, filho, então vamos fechar. Né? A gente cai, mas cai de pé. Trouxemos tudo de volta e eu fiquei ali pensando, e agora, o que eu faço? Né? E eu falo para você que esse dia foi o dia, um dos dias mais emocionantes da minha vida. Me emociono sim quando eu falo, porque é surreal. Eu estava sentada nos pés da minha cama, os meus filhos sem saber ainda o que fazer, com as sobras de coisas que estavam no salão, tudo desorganizado, sem emprego, né, porque estavam comigo. Todo mundo junto. E meu filho caçula, ele chega para mim, que é evangélico, e falou assim para mim, mãe, hoje eu ouvi uma palavra na igreja, que o pastor, Deus falou comigo. Eu estava num dia de muita revolta. Né? Daí falou que ele ia arrumar um serviço, que ele é o único que morava comigo, solteiro, né? E eu criava um filho dele pequeno. Daí eu falei, Deus só fala com você, Deus não fala comigo, aquelas coisas, né, que a gente fala assim num momento de desespero. Daí ele falou, mãe, Deus falou que vou arrumar um serviço e que vai tudo melhorar para a gente. A senhora fica em paz. Nossa. Que vai... Eu falei, Deus só fala com o evangélico, não fala comigo, né? Daí ele falou, está repreendido, mãe, em nome de Jesus está repreendido. Daí saiu, pegou os documentos, foi lá ver o serviço. E eu fiquei ali, sentada, olhando aquela loucura de covas, daquela loucura toda. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Com 4 filhos desempregados, né? E o que eu vou fazer? Daí eu ouvi uma voz que falou para mim, faz pão, mulher. Olha só. Faz pão. Sabe quando você ouve e você não sabe de onde veio? Daí eu, ali sentada, eu questionei de novo, como faz pão? Daí falou de novo, faz pão, mulher. Né? Nesse momento, meu filho desceu, que é o Denis, que é o abaixo dela. Benção, mãe, a senhora está bem? Eu falei, tô. Daí ele falou assim, eu falei assim, eu tô, mas eu quero fazer pão. Daí ele olhou e falou assim para mim, mas como fazer pão? A senhora está com fome? Eu vou ali na padaria e compro um pão para a senhora. Não, Denis, eu quero fazer pão. Ele não entendeu nada, chamou a Vânia, né, que é meu anjo da guarda, a minha única bênção, né, está sempre do meu lado. Daí ela desceu assim, muito assustada com o outro. A senhora tomou remédio da pressão, tomou remédio da diabetes? Vânia, eu já sei que você está perguntando. É porque eu falei que quero fazer pão. Daí eu expliquei para ela, de pronto, ela já entendeu. Eu falei, vou receber a pensão, você vai lá e pega, vou fazer uma listinha e você vai comprar as coisas. Né? E foi assim que começou o nosso trabalho. Né? E o pão que tem tem toda uma identidade, uma simbologia tão grande, né, de dar o pão. E veio essa mensagem, e o pão que a senhora aprendeu a fazer 15, 17 anos. É isso que eu falo. Que às vezes a gente pensa que somos nós, mas é Deus já tocando, né? Deus já nos mostrando, porque eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu também fiquei na fila de um pão um dia para poder cuidar dos meus filhos, né? E chegou a hora, né, de eu devolver o que as pessoas fizeram. Não era nada mais que isso, né? Deus tocou no meu coração, né? E aí vocês começaram. Interessante porque assim começaram a produzir, né, para doar, com os recursos próprios, e no momento que vocês também estavam precisando, como muitas pessoas da sociedade, porque tinha uma insegurança muito grande, né? Exato. O que vai acontecer com essa pandemia? Quanto tempo vai levar isso? Nós não sabíamos, né? E mesmo assim vocês decidiram começar a fazer para doação. Exatamente. E no início foram quantos pães? A primeira fornada ali? A primeira fornada eu fiz 200 pães. 200. Né? Eu achava que 200 pães, né, seria o suficiente. Daí fiquei o dia todo fazendo aqueles pães num forninho muito pequeno, né? E na mão. Massa na mão. Massa na mão. Consegui fazer, falei para ela, vai na comunidade aqui e vê as pessoas que precisam desse pão. Tem o Olegário, que é um rapaz que nos ajuda até hoje, né? Ele é muito influente lá também na nossa Zona Norte. Ele, de pronto, já mandou 10 famílias. Né? E eu consegui dar 2 pães, para cada pessoa, né, Vânia? A gente, 2 pãezinhos. Então, se tinha 10, 20 pãezinhos. Né? 5 dias depois, né?
o meu filho chega para me ajudar e falou, ele me chama de Azeitona. Vai lá fora, Azeitona, ver o que você arrumou para sua cabeça. Daí, quando eu saio lá fora, tinha uma fila de quase 50 pessoas. Nossa. Daí eu vi o tamanho da responsabilidade. Primeira coisa que eu pensei, falei, bom, vou fazer empréstimo, que é o que a gente mais faz na vida, né? Mas daí chega o Thales, né? Eu estou lá fazendo os pães. O Thales. Que é o meu netinho, com 8 anos de idade. Filho da Vânia. Filho da Vânia. Meu filho caçula. Né? Na época, com 8 anos. Com 8 aninhos, numa sala, num espaço muito pequeno que eu estava. E aquele dia eu estava muito cansada, porque eu tenho pinos no pé, estava forçando muito. E ele chega com um celularzinho, daí, benção, avó, Deus te abençoe. O que você está fazendo? Eu falei, Thales, eu estou fazendo pão. Né? Já não queria nem conversar mais, porque a preocupação era muito grande. Né? Daí eu tinha ganho umas cenouras, umas abobrinhas, eu falei, eu vou colocar esses nutrientes nesse pão, né? Para poder levar para essas pessoas. Daí ele falou, vó, calma, eu só vim perguntar porque eu quero fazer um vídeo com a senhora. Daí eu falei, mas vídeo para quê, Thales? Daí ele falou, a senhora não vai precisar de ajuda? Né? Daí eu gravo um vídeo e levo para o meu irmão. Daí ele joga nas redes sociais. Daí eu falei, opa. Daí eu comecei a prestar mais atenção, já mudei o tom de voz, Tem né? um publicitário em casa, hein? Olha aí. Né? Daí eu falei, então grava. Daí ele falou, não, mas a senhora tem que falar alguma coisa, né? Tem que ter a sua fala aqui, né? Que bonito. Para as 8 pessoas, anos de 8 idade. anos, Sim. né? Por isso que eu falo, é Deus, né? Daí eu falei, fiz um vídeo bem tosco, bem, né? E gravei. Mas muito verdadeiro, né? O que é o principal. Verdadeiro, foi, né, o que deu todo esse boom. Daí ele levou para o Manhã, no mesmo dia, já jogou nas redes sociais. Filho, no dia seguinte foi uma loucura. Era taxista, levando ovos, levando farinha, era pessoas dando valor em dinheiro, era mãezinhas que vinham com o fubá, com a farinha, que elas não tinham recursos para fazer nada, elas traziam. E foi assim que começou o nosso trabalho. Que fantástico. Né? Foi assim. E isso mostra... Nós aqui no Colabora Saúde, nós estamos começando, né, a nossa atividade, e às vezes a gente se pergunta se é esse o caminho certo, né? Porque é tudo muito difícil, né, essa construção. Mas a senhora comentando isso, a gente percebe que o brasileiro ele é um povo solidário, né? Ele quer contribuir, mas, como a senhora falou, quando a causa é verdadeira. Né, quando ele enxerga a verdade. A senhora transmite essa verdade, a causa de vocês é muito verdadeira. Né? E esse andamento, porque então, de lá, isso já deve ter aumentado o número de... Porque 50 famílias viraram quantas daqui a pouco? Nossa, foi aumentando muito rápido, né? Hoje nós já estamos atendendo por dia, chega a 100... 120 pessoas que você transforma em famílias. Você né? multiplica o quê? Por 4, 5 pessoas, muitas vezes? Muito mais. 8. Muito mais. A grande maioria, a família é composta de 8 pessoas. Ou seja, é mais de 1.000 pessoas que são atendidas. Na última vez que o meu filho fez uma estimativa de 1.350 pessoas. Nossa, né? impactadas diariamente. Diariamente. Nós fazemos entre 2.000 pães a 2.200 dia. Porque nós temos também agora outras demandas, centro da cidade, pãozinho solidário, asilo, creche, abrigo, né? E crianças dos esportes. Então, a gente já tem esse leque que todos os dias eles pegam. Não só mais lá na porta, mas vocês acabam distribuindo. Ajudando outras instituições. Que fantástico. Mas a senhora não faz mais na mão a massa. Não. Daí vem Conta para nós essa história, porque... Isso, né? Então, daí com todo esse estouro que deu, né, eu estou um dia sentada, muito cansada, muito esgotada, porque já não aguentava, já não eram mais 8 quilos, eram 16 quilos de massa na mão. Né? Nós subíamos, eu moro embaixo, eu subia todos os dias, 5 horas da manhã, né? A Vânia descia por volta de 7 horas, e nós ficávamos lá até 10 horas da noite. Para assar já numa faixa de 800 pãezinhos. A fornada do próximo dia. Do próximo dia. Porque era feito tudo artesanal, porque não tinha os maquinários. Eu boleava 800 pãozinhos na mão, né, e todo aquele... Né, e comecei a ficar, né, debilitada por causa dos pinos na pé.
Então, eu já estava no meu limite. E um dia eu estou sentada lá à frente do instituto, chega uma menina, né? E foi muito incrível, porque de máscara e tudo, né? Quando eu bati o olho nela, eu reconheci. Ela falou, a senhora está me conhecendo? Daí eu falei, você é Ana Paula Padrão. Daí ela falou, meu Deus, ela me reconheceu. Porque eu assistia muito Masterchef, né? É. E daí ela falou para mim, não fica nervosa que está vindo uma coisa grande aí atrás. Daí me entra a Paola. Ah, né? Que legal. E a Paola foi, para a Avó Tutu, um ponto muito forte na minha vida, né? Porque eu sou uma mulher do morro, com todas as dificuldades que a gente tem, né? Idosa, negra, que tudo é muito mais difícil para a gente, né? E quando você vê uma pessoa como a Paola, como a Ana Paula Padrão, chegar e sentar no chão. Ela sentou no chão, estava com a perna quebrada, e ela falou, eu vim conhecer essa mulher, né? Guerreira em plena pandemia, porque a Zona Norte ela foi o lugar que mais a pandemia judiou. Nós tivemos muitas perdas lá, né? E essa mulher enfrentar tudo, né? E chegar lá para conhecer essa mulher, isso daí me abriu, assim, sabe, na minha cabeça, sabe? Né? E me reforçou que vocês estavam no caminho certo, né? No caminho certo, isso mesmo. De extrema importância, né? E ela ficou 2 horas sentada ali comigo no chão, nós conversando, né? As pessoas passavam, nem sabia que era a Paola. E o doutor Felipe, que foi, na verdade, ele que trouxe ela, com um grupo também maravilhoso que a gente tem lá na Zona Norte, que faz um trabalho, que como eles chamam? É o Samba do Bol. O que acontece? Esses meninos do Samba do Bol também começaram, porque assim, com a pandemia, foi criado um grupo, que foi o Fábio, do Samba do Bol, que fez. Ele fez um grupo de WhatsApp para fazer essa conexão igual vocês estão fazendo. Perfeito. Né? Com a plataforma. Então, tinha vários grupos que estavam se movimentando dentro do bairro, né? Dentro do território para ajudar. E uma amiga em comum nossa falou para mim, Vânia, tem um grupo que chama SOS Brasilândia, eu vou te colocar nesse grupo, se apresenta lá, porque vai ter uma ação do final de semana que vai chegar umas cestas básicas. Você não quer pegar? Eu falei, quero. Daí ela me colocou no grupo, explicou quem eu era. E daí o Fábio me chamou no PV, né? E perguntou, ele falou, olha, vai chegar umas cestas, eu consigo tirar 25 para você, tá bom? Eu falei, perfeito. Né? Perfeito. Batia até com as famílias que eu tinha lá para entregar. E ele falou, vem no sábado para pegar essas cestas. Quando eu fui para pegar as cestas, era o pessoal do Felipe que estava lá. Eles chegaram com um caminhão de cesta. Mas o incrível é que não era assim, você fala cesta básica, uma cestinha. Essa cesta ela era imensa, acho que ela tinha mais de 10 quilos, muito mais. Nossa. Era muito grande a cesta. Fora ela tinha uma cesta de produtos de limpeza, uma de produtos de higiene, produtos orgânicos, também tinha uma sacola de produtos orgânicos, que tinha verdura, legumes, tudo, e tinha também de guloseima para as crianças. Então, assim, era completa, incrível. Todos os detalhes ali. Era incrível. Então, e o Felipe é o Dr. Felipe. Dr. Felipe Rossi dá Por um Sorriso. Que um dia nós estaremos aqui. Dr. Felipe Rossi, fica o convite, queremos ouvir sua história. Né? A Vânia e a vovó Tutu já estavam comentando, e é super curioso. Meu neto hoje, né? Mais uma neto, história uma netinha que chama Nina, muito linda. Né? Muito bom. Você vai gostar muito. Eu costumo falar assim que a minha história de conhecer o Felipe foi muito engraçada, porque o Felipe tem quase 2 metros de altura e estava de bermuda, boné virado e tal. Daí o Fábio trouxe ele e falou, essa é a Vânia, filha da avó Tutu, explicou. Ele falou que o Felipe era dentista. Daí o Felipe falou, dá meu nome, dá seu contato para Ana, que depois eu entre em contato com você para a gente conversar, eu quero falar com você. Falei, tá bom. Mas sempre é o preconceito, né? Eu olhei para ele, falei pro meu irmão, o que esse playboy tá fazendo aqui, no meio? Esse cara quer o quê? Mas é o que a minha mãe tá falando, Deus é tão perfeito nas suas coisas, que eles entregaram a cesta, nós fomos embora, ele tinha me dado o nome, Dá Por um Sorriso, eu fui olhar no Instagram. Quando eu entrei, ele estava fazendo uma live ao vivo com a assistente dele, que é a Gabi.
E eu fiquei assistindo e falei, putz, esse cara é incrível. O jeito dele conversar, dele tratar a assistente dele, os comentários, eu falei, nossa, o cara ele é 100%. Ele é de verdade, ele é né? de verdade. Ele não está aqui só perdendo o tempo dele. E nós começamos a ficar em contato, como tinha uma outra ação, e ele convidou a Paola e a Ana Paula para essa ação, ele pediu para elas irem conhecer minha mãe e conhecer o Instituto. Mas tinha coisa de uma semana e pouco que eu estava em contato com ele. E ele muito rápido, foi né? tudo muito rápido. Transformação. Né? E ele levou elas lá. Né? Ele falou, eu vou levar um presente para sua mãe aí, para vocês. E ele levou ela, chegou com a equipe dele lá. E foi assim, surreal. Né? Foi surreal. E eu sempre falo, porque as pessoas falam, mas a Paola e a Ana Paula foram lá, elas foram como pessoa física. Isso. Que elas foram fazer ação com ele, fazer a entrega dessas cestas, dessas coisas, e de lá foram. Então, elas não foram com câmera, mostrar que elas estavam ali. Elas foram como pessoas físicas, sentaram lá, conversaram, ficaram lá. Então, assim, foi uma coisa incrível. Genuína, né? Genuína. Não era um interesse ali. Genuína. E sabe que eu conheci a história de vocês pelo programa da Paola. Da Paola. Eu também gosto muito dela. E aí, tô assistindo o programa, né? E eu fiquei encantado com a história. E eu falei, não, precisamos conversar um pouco mais com a vovó Tutu no tema do Colabora Saúde. Porque a gente está trabalhando muito nesse conceito de economia colaborativa. Quer dizer, eu acho que a economia ela pode ser mais colaborativa, ela pode distribuir mais. Né? Hoje a gente tem tanto recurso e tão concentrado e tanta gente precisando. Então, a proposta é que a gente realmente desconcentre esse recurso, né? E todo mundo tem a oportunidade de ter o mínimo necessário, né, para ter uma vida normal, né, e conseguir evoluir e progredir. Então, esse é o conceito da economia colaborativa que a gente está incentivando no olhar da saúde. E quando vocês vão contando essas histórias, falam, olha, tem muito propósito aí. E hoje vocês não pararam na alimentação. Não. E assim, para você ver, eu falo, as pessoas me ligam, entram em contato, e eu sempre tenho uma frase que eu repito muito para elas. Nós somos um elo de uma só corrente. Porque elas foram lá, e é o que a minha mãe falou, o Thales fez o vídeo, colocou o vídeo, as pessoas começaram a trazer. Então, assim, tanto as pessoas do entorno como outras pessoas foram aparecendo. Então, teve o pessoal da PAGE, que é do Associação do Fórum, mandou uma compra grande para ajudar. Então, todo mundo foi fazendo, juntando esses elos, né, e nos ajudando. E teve os amigos dos meus irmãos também, que foram vendo a nossa dificuldade e a fila crescendo e também começaram a se movimentar, né? Então, Fernando, Luciano, eles foram também ligando. Efeito rede, que a gente chama. O próprio Legário. Foram fundamentais, né? Então, o que eles foram fazendo? Eles foram ligando para as emissoras de TV e contando do nosso trabalho. Então, veio... A TV Cultura foi a primeira que veio para cobrir, para ver o que estava acontecendo. Daí foram vindo Globo, Band, Record. E o que aconteceu? Nessa mesma semana que a Paola veio, a equipe da Record foi lá e fez uma matéria legal, que foi os meninos, foi o Fernando que tinha falado, o Legado já tinha falado do nosso trabalho, e a Record fez. E essa matéria da Record... calhou que uma pessoa que trabalhava com o Padre Fábio de Mello viu e chamou a atenção dele para ver essa matéria. Isso nós ficamos sabendo depois como aconteceu isso daí. E daí o Padre Fábio viu a matéria e achou muito interessante. Então foi assim, a Paola, elas vieram no final de semana e na quinta-feira, logo depois que elas vieram, o Padre Fábio viu essa matéria vinculada na Record. E ele fazia as lives. E ele começou a falar da minha mãe na live. E nós não sabíamos. E teve um domingo, que daí teve a live, teve a matéria da Record, algumas matérias, e daí começa o pessoal te procurar, né? E a Ana Paula e a Paola, elas foram lá e elas fizeram um post falando. As duas fizeram um post distinto falando. E nos doaram, né? Também e as pessoas começaram a procurar nosso Instagram. Nosso Instagram tinha 600 seguidores. E assim, eu levantei e fui ver, tinha 10 mil seguidores. Nossa. Daí eu falei, meu Deus.
Eu passei 8 horas respondendo mensagem no Instagram. E eu não sabia o que estava acontecendo. Daí eu vi nos comentários do post da Paola e da Ana Paula, algumas pessoas falando assim, é a mesma senhora que o padre falou. É a mesma senhora que o padre falou na missa. Eu falei, mas que padre? O que está acontecendo? Daí todo mundo começou a falar. Daí uma colocou lá, o padre Fábio está falando dessa senhora também. Daí eu falei, padre Fábio, fui procurar. Eu não tinha conhecimento assim, né, do quem era padre Fábio de Mello. Não tinha. Daí eu fui procurar. Comecei a entrar no Instagram dele e procurar. Daí eu achei. Daí eu corri na minha mãe e falei, senhora não vai acreditar o que está acontecendo. Tá o padre Fábio falando da senhora nas lives dele. Ele tinha feito uma live com a Xuxa, falou. Daí a Xuxa comentou. Daí o marido da Xuxa foi procurar, porque até o padre Fábio falou, é Brazuca o nome do lugar, Brazoca. Tudo. Brazoca, ele não lembrava, né? Daí... Tinha algo de Brasil no meio. De Brasil no meio. Daí, uma senhora que tem todo tipo de doença. De doença, tal. Ele explicou, daí foram procurar, daí falou, é Brasilândia. Né? Então começou aquela loucura toda. E ele passou a sempre falar. Ele falou no sermão na missa, ele falava nas lives, e as pessoas foram procurando. Até que ele fez uma live grande com o BMG. E pediu, daí o pessoal me ligou e falou, olha, o padre falou que ele faz, desde que seja revertido para vocês o cachê. Né? Que legal. Então, veio para nos ajudar, esse cachê. Então, foi começando a tomar esse corpo das pessoas procurarem. E ele falou do nosso trabalho para o Luciano Huck. Porque ele né? está sempre na Então, Globo. Isso. Eles são amigos pessoais. E ainda não era o domingão, era sábado, não? Não, era de no sábado ainda, né? Ele passou isso daí para o Luciano e contou. E foi aonde que, igual você falou, vocês saíram, pararam de fazer na mão? Sim, porque daí o Luciano Huck entrou na jogada, né? Que também foi incrível, porque é bem aquilo, a gente não sabia. Depois ficamos sabendo que eles começaram a investigar, foram lá, tiraram foto, filmaram o nosso trabalho e tudo, e a gente não imaginava. Até que um dia ele... Passavam na rua, né? Na rua, sem falar nada para vocês. A gente não sabia, nem imaginava. Pegaram informações na isso. fila, drone em cima, né? E nós não sabíamos de nada, né? Depois ele mandou um casal que chegaram lá por volta das 7 horas da manhã. Daí falaram para a Vânia, já tinham agendado, que iam ficar até às 5 horas, que eles eram de uma faculdade e que eles queriam entender o nosso trabalho porque tinha como ajudar. Né? E eles ficaram ali. Se sente à vontade da gente perguntar algumas coisas? Não, tudo bem. E ficaram. Daí chegou uma hora que eu falei, Vânia, eles precisam de comer alguma coisa, a gente providenciou. E daí ela falou, Vó, eu posso pôr o fone na senhora? Porque tem uma pessoa que quer falar com a senhora. Muito, muito importante, quer falar com a senhora. Eu falei, tudo bem. Né? Daí ela colocou o fone, a senhora pode ficar sentadinha aqui, a senhora está calma? Eu falei, tô bem. Daí, nisso, entra a minha filha desesperada com o celular ligado, e daí, como se eu conhecesse ele pessoalmente, oi, vó Tutu, era o Luciano. Olha, quase tive um infarto. Imagino. Quase tive Eu tô aqui todo emocionado, Sim, tremendo. Foi um susto, porque assim, o que eles fizeram? Porque tinha uma amiga do padre, uma amiga pessoal do padre, a Dani, e a Dani passou a conversar comigo. A primeira vez que ela entrou em contato comigo foi em um domingo. Eu estava indo no mercado, o celular começou a tocar. Eu falei, eu não aguento mais falar com ninguém, eu não vou atender esse telefone. O telefone tocando, não, vou atender, né? Atendi, daí ela falou que ela era amiga do padre, explicou que o padre queria saber e tal. O padre gravou um áudio. Olha só. Eu tenho esse áudio no meu celular que eu não tirei ele por nada. Ele gravou um áudio e mandou para minha mãe. Falando, dando parabéns, tal, tudo. Ela quase teve um infarto de ouvir ele falando com ela, porque daí a gente já sabia quem era o padre Fábio. Já tinha tomado conhecimento, né? A dimensão de quem era o padre Fábio. E daí, a partir daí, a Dani ficou em contato comigo. E eles já estavam articulando essa surpresa. Então, primeiro me ligou uma equipe falando que era do Rio de Janeiro, que eles eram do jornal de lá, que era do G1 e queria saber sobre o nosso trabalho. Eu contei
sobre o nosso trabalho. Depois ligou outra equipe e falou que tinha passado para São Paulo o trabalho. E que era para eu colocar na ordem de prioridade tudo que a gente precisava. Que eles iam tentar fazer uma matéria para ajudar. Então, fui falando as nossas prioridades de maquinário, contei a história, né? Que isso, na verdade, era porque eles iam comprar os maquinários. Estavam fazendo o levantamento. Que legal. Né? Então, quando ele fez a chamada de vídeo, eles já estavam com tudo comprado. E esse casal era da equipe do Luciano. E isso foi ali no auge da pandemia. Foi em 2020, foi em maio. Em maio de 2020. A gente estava no auge. Sim, no auge. E na época o Luciano tinha colocado no ar do programa dele o Jornal de Boas Notícias. Então ele vinculou isso no Jornal de Boas Notícias. Ele colocou. E a transformação foi sair do preparo manual para ter uma padaria artesanal, uma padaria industrial praticamente. Isso. A Paola já tinha doado uma macieira menor, né? Já tinha melhorado o trabalho manual da avó e um forno melhor. Depois entra o Luciano, né? E ele falou, quando eu tenho esse contato com ele via celular, ele falou para mim: vó, calma, nós estamos no auge da pandemia, mas se a senhora confiar, depois que tivermos todos mundo vacinados, eu quero ir te dar um abraço. Que legal. Mas está chegando um caminhão com algumas coisas que vai ajudar a senhora nesse trabalho. E foi aonde deu condições para a avó sair do manual para ir para os maquinários. Tá? Ele mandou todas as ferramentas necessárias para que a gente pudesse produzir esse pão com mais conforto. E hoje, no mesmo local que vocês iniciaram, na casa de vocês. Para você ter uma base de diferença, era assim, nós fazíamos 800 pães por dia, mas cada fornada era 50 pães. E cada vez ali era 50 pães e uma hora e meia. 15 fornadas por dia, praticamente. Uma hora e meia para assar. Entendeu? Demorava. Ficava 24 horas. Ficava até 10h30, 11 horas da noite. A gente ficava ali, sabe? Colocava no forno convencional, colocava no forno de lastro que a Paula deu. Era e todo o Deus processo de crescimento, porque você tinha que ter uma média, enquanto aquele estava crescendo, para não passar muito, para o outro já está assando. Né? Era uma doideira. Então, era uma doideira. E a fila lá fora aumentando. O número de pessoas. Isso. Porque ao mesmo tempo as pessoas vão descobrindo também. Né? Exatamente. Vai descobrindo. E quando chegou o equipamento, que eu falei para ele as necessidades, então veio uma divisora de massa, que até então tinha que pegar bolinha por bolinha, pesar para dar o padrão, para cortar. Então, deu a divisora de massa, que já dividia 30 pãezinhos, tudo do mesmo tamanho. Tinha a modeladora, que jogava aquela bolinha que saiu dali e já modelava o pão. E o forno, são 8 formas com 50 unidades cada um, assando em 16 minutos. Nossa. Olha só. Quer dizer, em 2 horas fazia a produção do dia todo ali. Da madrugada. É o que acontece entendeu? Hoje, né? Que é esse maquinário que a gente trabalha hoje. Fantástico. Então, assim, deu um pulo, né? E hoje, qual que é o volume de produção dia de pães? 2.000 pães por dia. 2.000 pães por dia. Agora tá as férias. Hoje mesmo eu estava perguntando para minha cunhada como que tá, porque as crianças estão de férias, automaticamente aumenta o número de crianças. Hoje eu até coloquei nos nossos stories um vídeo da fila mostrei que tem as crianças, bastante criança na fila, né? E o que acontece, como minha mãe tinha falado, nós atendemos outras instituições. Então, de quarta-feira, por exemplo, chega a 2.800 pães. Uau. Porque são os pães da porta. Tem a escolinha de capoeira que busca todo dia 100 pães. O pãozinho solidário, que é de quarta-feira, são 400 pães. Tem a casa de repouso, que são 100 por semana. Tem um Saica que leva 60 por semana, que o Saica é os abrigos, né? Então, assim, a demanda aumenta muito. Vai aumentando. Você sabe que, vocês contando a história, é fantástica. Eu sou de formação administrador, né? E sempre trabalhei na indústria farmacêutica, no mercado de saúde. E existe uma teoria que nós estamos a 6 passos de qualquer pessoa.
Né? Aí falaram assim, não, agora com as mídias sociais diminuiu, veio para 5,5, né? Alguma coisa assim. E vocês foram contando, eu fui assim, é verdade essa teoria, né? Porque olha quantas pessoas importantes, né? Quantas pessoas vocês atingiram com o trabalho de vocês e muitas vezes até não por conta de vocês, né? Por outras pessoas que foram levando a mensagem. Pessoas foram levando a mensagem. E um outro aprendizado aqui muito legal, vocês fizeram um trabalho que, às vezes, lá no início, com pouquíssimos recursos, muito mais na garra, na vontade, que às vezes tem empresas que assim investem milhares, centenas de reais de dinheiro para conseguir realizar. Por exemplo, você fala, olha, não, os amigos, o irmão, né, que você comentou, que foram ligar para as televisões, né, para a mídia. O Fernando, o Legário, o Luciano. Isso é sensacional. O quanto que a atitude, né, a iniciativa acaba também ajudando. A gente sabe que nada é fácil, né? Mas vocês conseguiram fazer essa virada com recursos limitadíssimos, né? Mas eu acho que acima de tudo porque a causa é muito forte, né? E vocês estavam ali embarcados nessa causa, né, com muita força. Então, é muito legal, é muito aprendizado. Aí, e os seus hoje da família, continua todo mundo envolvido no projeto? Como que está isso? Continua, né? Graças a Deus continua. E quando a Vânia falou da parte do padre Fábio, né? E que trouxe né, esses recursos, e foi um negócio tão impactante para mim, Votutu, né? A Vânia não, porque ela vive já mais uma outra realidade, né? E foi um valor muito alto, que eu demorei uns 2 meses para mexer nesse dinheiro, porque eu tinha medo. Sim. Né? E ela falava, mãe, mas nós estamos precisando, né? Nós estamos precisando. E eu falava, Vânia, mas como que a gente vai pegar esse dinheiro, vai mexer? Daí ela teve que pedir o conselho da Paola, né? Olha, entrou uma verba aqui e a minha mãe não mexe, ela não deixa mexer e a gente está ficando tudo defasado e ela está com medo de mexer nesse dinheiro. Daí a Paola falou, fala para a Votutu, quanto tempo que vocês trabalham sem ganhar nada, né? E daí a Vânia falou, mais de 4 meses que nós estamos aqui sem recurso nenhum, meus irmãos, com aluguel, com tudo. Daí ela falou, então fala para a Votutu liberar uma parte dessa verba, pagar sim, dar um dinheiro para cada um de vocês, né? Porque isso é mais do que justo, né? Que é o trabalho de vocês, né? É o trabalho que está sendo feito. E daí nos aconselhou, então, o doutor Felipe entra e falou, agora já está na hora da gente formar uma coisa certa, com contabilidade, porque está mexendo com valores. Daí ele colocou à disposição toda essa parte burocrática, né? E o advogado, que ele veio como voluntário, que o Felipe indicou, e até hoje ele está com a gente, não quis mais abrir e está com a gente. Porque como começou a ter essa necessidade, porque até então o que entrava de doação ia para a conta pessoal dela. Só que chega num momento que fica meio complicado, muito desconfortável, né? muito E outra, também tem a questão do imposto de renda, né? E fica desconfortável porque está na conta. Então teve essa necessidade de virar alguma coisa formalizada e ter um CNPJ. Então o Felipe falou, olha, Vânia, o que acontece? Nós temos essa condição hoje de ajudar vocês. Então ele acionou o escritório jurídico deles lá, né, que atende a Por um Sorriso. E eles pagaram todo, Felipe, através do Felipe, pagou toda a constituição do Instituto, porque nós não tínhamos essa condição. Né? Então, ele que pagou, ele custeou tudo. Depois que ficou tudo pronto, que estava feito, está tudo certinho, daí eu falei para o advogado, falei, doutor João, não tem a menor condição de continuar com o senhor, né? De custear. O Instituto não tem como. Né? Agradeci e tal. Ele falou, não, o escritório continua à disposição de vocês voluntariamente. Que excelente. A parte jurídica de vocês é nós que vamos cuidar. E, assim, tudo que precisa, daí um dos sócios patenteou a bonequinha da Votutu e patenteou o Votutu. Então, nós temos essa marca, né? Votutu acabou virando uma marca. Né? Foi patenteada. Ele falou, não, vou patentear, não cobraram nada. O doutor João Felipe continua atendendo, faz tudo, essa parte jurídica ele faz. O escritório que cuida da contabilidade é o mesmo da Por um Sorriso e cobra
valor diferenciado para nos ajudar. Então, esse apoio essa foi rede, vindo, de essa novo, rede uma rede solidária de fato. Essa rede solidária desses profissionais que são importantes para a gente continuar trabalhando. E hoje vocês cadastram as pessoas que precisam também? Sim, na verdade, o que aconteceu? Nós começamos a fazer o cadastro, mas foi aumentando muito. Por quê? E outra, o que acontece? Quando você chama para fazer um cadastro, essas pessoas entendem que você está fazendo cadastro para dar cesta básica. Está muito vinculado à questão da cesta. Da cesta básica. E nós nunca tivemos esse comprometimento com a cesta básica, porque nós não temos vínculo com prefeitura, com governo, nós não recebemos nada ainda deles, né? Então, sempre falamos, gente, não é. Então, nós paramos com o cadastro, paramos em 700 famílias e começamos a falar, quer vir buscar o pão? Pode vir buscar, não precisa fazer cadastro, né? E temos esse banco de dados lá. Agora nós estamos tendo a necessidade de reformular esse banco de dados, porque algumas empresas perguntam, quer saber, ter certeza efetiva da formalização. O nosso CNPJ fez agora 2 anos. Agora podemos começar a tirar certificações para conseguir parceria com a prefeitura, com o Estado. Então, agora essa parte burocrática que tem continuamente, é tudo muito burocrático, né? Para você conseguir entrar em edital. Essas coisas todas. Quer dizer, difícil. Já atingiu um outro patamar, né? Até porque também o número de pessoas beneficiadas são muito maiores, né? Então, entre aspas, aumenta também essa responsabilidade de vocês, né? Mas que bom que vocês já estão com essa estrutura toda pronta, né? Que facilita bastante. E quais os próximos Quais os planos, né, da Voto Tu? Porque hoje você deu um número aí que já vai para quase 5.000 pessoas, né? Colocar 700 pessoas ali cadastradas, né? Mais de 2.000 pães por dia, 3.000 pães por dia. E não para só no pão. Não. A senhora estava me contando. Isso. Não para só no pão, porque a princípio a Voto Tu achava que fazia o café da manhã e seria necessário. Mas depois você vai vendo as outras necessidades que as pessoas têm e também a vontade de mostrar para eles que existem outros caminhos, né? Porque senão eles ficam só condicionados ali a pegar o pão e daí a gente começou a pensar, não, por que a gente não aí correr atrás de parcerias para colocar pessoas que mostram, né, os caminhos a percorridos. Então, hoje nós temos parcerias, né, com o Senai, Sebrae, para cursos. Né? Já conseguimos algumas pessoas que já estão trabalhando, graças a Deus. Né? E eu faço cursos lá de panificação para as mãezinhas, porque eu acredito que, a partir do momento que ela saiba fazer pelo menos o pão, ela consegue já, né, a sair da fila, né, que é essa a nossa intenção. Depois eu comecei a discutir com a Vânia a possibilidade de nós colocarmos lá uma psicóloga, porque vinham com muitas histórias que a gente não conseguia, né, atender. Hoje nós temos a Gorete, que é uma psicóloga maravilhosa, né, que faz um trabalho muito lindo. Eu estou sempre ali, né, perto. Eu vejo como a pessoa entra e depois de uns dias como que ela sai de lá, né, com um novo horizonte. Eu sempre falo que isso daí foi a melhor coisa que eu fiz, é mexer com isso aqui, com o psicológico das pessoas, mostrarem para elas que elas conseguem, que elas têm um caminho, sim, né? E hoje nós temos vários cursos, né, que é difícil você conseguir colocar na cabeça deles, né? Eles são muito resistentes ainda, né? Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo, né? Hoje mesmo nós estamos lá plantando um curso fora de série, que como que fala? Curso de informática. Informática. Né? Um curso de informática bem abrangente. Bem abrangente. Né? De tecnologia bem abrangente. Lá no Instituto? No Instituto, porque nós começamos essas parcerias, a primeira que veio foi da linha Uni. Né? A linha Uni Acciona, que está fazendo um metrô que vai vir da Brasilândia para a Estação São Joaquim. Né? Então, eles plantaram o projeto Sustentar, que é para trazer empregabilidade para a população local, qualificar. Então, eles nos procuraram e o primeiro curso foi de panificação pelo Senai e de soldador. Né?
E até da turma de soldador eles absorveram, eles queriam para trabalhar com eles. Um rapaz está trabalhando com eles já tem 2 anos, né? E eles continuaram fazendo essas parcerias. Então, agora está o pessoal fazendo... Terminou ontem mais um pessoal de panificação. Tem o pessoal que está fazendo agora montagem de andaime, com possibilidade de trabalhar na empresa depois, né? Teve parceria com a Fundação Paulistana, que é da prefeitura. Teve o curso de elétrica. No final do curso, o pessoal recebeu um kit que custa, acho que R$500. Eles deram no final do curso para começar a empreender. Veio emenda, que nós conseguimos uma emenda, mas assim, essa emenda veio para uma outra instituição, uma emenda parlamentar da vereadora, da Sandra. Ela passou para uma instituição que já tinha toda a documentação, porque nós não tínhamos. Essa instituição abriu o leque para outras pequenas que não tinham. Entendi. Então, cada um pegou um curso. Nós pegamos de chefe aprendiz, outro de costura, outro de turismo. Cada um foi fazendo um curso e essa verba foi para todos, né? Então, o nosso foi de chefe aprendiz, que daí minha mãe deu aula, que passou por panificação, confeitaria, salgateria, deu esse curso. Agora nós estamos refazendo, né, a papelada com a Fundação Paulistana, está renovando para vir mais cursos. Vai entrar curso direto também do Instituto, que agora nós temos a Letícia, que tem uma bagagem muito grande, que ela é padeira, e vai estar dando as aulas junto com a minha mãe voluntariamente, né? Mas o que a minha mãe está falando, é um serviço de formiguinha, porque eles não estão acostumados. Você fala, tem um curso no Senai. Eu não tenho como ir no Senai. Tá, mas porque o Projeto Sustentar, eles dão o curso, a condução e a alimentação. Isso. Né? E dão uniforme, dá tudo. O trabalho é ir até lá. Mas você conscientizar, às vezes o curso não atinge a escolaridade, eles não têm essa escolaridade. Então, a semana passada também foi mais um parceiro lá para pegar esses adultos, para dar o básico de escolaridade, para ajudar a se preparar para o Enseja, para poder ajudar eles para atingir a escolaridade, porque eles não têm para poder fazer o curso no Senai e no Senac. Que transformação, né? Então, é um trabalhinho de formiga. Às vezes você vai chegar lá, vai ver o Brava pegando no pé, que ninguém foi no curso e tal. É de formiga o trabalho, mas ao mesmo tempo ele é muito exponencial, né? Ou seja, porque o que vocês fizerem em 3, 4 anos, o tamanho dessa rede, de quantas pessoas vocês estão beneficiando, isso vai aumentando de forma exponencial, a amplitude é muito maior, né? E saiu da alimentação, vai para a educação, né? Vai para as outras necessidades, porque o ser humano tem múltiplas necessidades ali. A principal é a da fome, né? Que vocês conseguiram ali atender. Olha, para nós, assim, se nós pudermos colaborar, né, na área da saúde, contem conosco. A gente estava conversando já fora, né, e eu acho que vocês vão contando a história, me vem muitas ideias na cabeça que a gente possa trabalhar em conjunto, porque vocês estão educando, vocês estão alimentando, mas a saúde é um fator importante, né? Fundamental, para dar essa estabilidade. Então, contem conosco, a gente tenta trazer uma rede também, né, para fortalecer. E aí, olhando, não sei se vocês têm uma visão dessa, assim, porque em 3 anos vocês fizeram 3 anos, podemos dizer? 3 anos. 3 anos, né? Desde 2020, abril de 2020. Imagina, né, vovó, a senhora deitando naquele momento que a gente põe a cabeça no travesseiro e passa um filme. Passa. Né? Passa. E fala, nossa, em 3 anos. O que vocês imaginam para os próximos 3 anos? O que pode ser o Instituto? Qual o olhar de vocês? Hoje o nosso maior sonho é construir o prédio do Instituto, porque lá onde nós estamos é próprio, porque era da minha avó, né? A casa embaixo tinha o salão e o Instituto é lá. E que nós ganhamos a reforma também do Luciano. Perfeito. Né? Que em 2021, depois de todo mundo vacinado, ele cumpriu, voltou e transformou. O espaço, você olha as fotos, é assim, totalmente, ficou surreal. Né? Que jamais nós conseguiríamos deixar daquela forma. Trouxe mais equipamento, as coisas. Então, assim, virou uma padaria de verdade, né? Ele deixou assim
tudo muito equipado, 2 cozinhas, porque embaixo tem uma cozinha para dar aula, em cima tem onde faz o pão. Então ficou assim maravilhoso. Só que, como minha mãe falou, eu moro de frente. E esse terreno de frente é meu e dos meus irmãos, né? Meu pai era filho único, meu pai é falecido, meus avós, então é meu e dos meus irmãos. E o nosso sonho agora é fazer lá, porque só eu que moro no terreno, eu moro nos fundos. Os irmãos Então, tem um espaço para... tem um espaço Eles grande. abriram mão, Meus irmãos, né? todo mundo entrou em acordo de abrir mão para nós legal. fazermos o instituto lá. Por quê? Para ter as salas de aula, né? Para ter espaço. Meu irmão está terminando a faculdade de fisioterapia, ele quer implantar lá para poder ajudar gratuitamente essa população, que tem muita gente que precisa, né? E ter todas essas parcerias, né? Uma sala mais adequada para psicóloga. Hoje ela já está precisando de ajuda, porque ela é voluntária, é só ela precisa de psicopedagoga, ela precisa de outra psicóloga, ela não consegue atender as crianças que ainda não são alfabetizadas. Então, assim, as nossas demandas aumentaram e nós precisamos de salas de aula. o espaço De ficou espaço. pequeno. O nosso né? espaço lá é muito limitado. Quando o Luciano fez a reforma, ele deixou uma padaria social para Votutu. Eu fiquei muito feliz, porque era meu sonho, né? E comecei a colocar, né, os bolos da Votutu, os doces, né, da Votutu, só que trouxe um constrangimento muito grande para nossas crianças, para nossas mães. Do lado eu tenho uma creche, né? Que a maioria das crianças, as mães pegam pão lá. Então, o que aconteceu? De manhã, quando essas crianças passavam, elas viam lá os bolos, os doces, elas queriam. Elas choravam e as mães, né, constrangidas, umas falavam que não tinha, que não podia, outra, mas a avó está vendendo. E isso também foi trazendo um constrangimento muito grande para mim, né? Porque também era um modo de gerar recursos, porque nós temos gasto de água, luz, tudo muito alto, né? Mas não durou, uma semana só, né? Porque daí eu falei, Vânia, não dá, porque aqui eles entendem que é doação, né? E ver essas crianças que vêm pegar o pão e ver um sonho, ver um brigadeiro, e às vezes as mães acabavam batendo nas crianças, né? Para poder mostrar para elas que não podiam. Daí, então, hoje a gente não consegue fazer esse trabalho que seria fundamental para a gente poder pagar as contas, né? E também repassar algumas coisas para os meus filhos. Lógico, né? lógico. Então, o nosso sonho é esse, é montar do outro lado, né? Ampliar mais, que nós estamos precisando, né? E para dar mais condições de atendimento, né? A gente perde muita doação nós perdemos, porque a gente não tem ainda o transporte, né, para poder pegar. Meu genro trabalha no mercado, que ele já falou várias vezes, olha, tem muita coisa que desperdiça, né? Mas tem que, se for para ir buscar, tem que ter pontualidade. Não pode buscar um dia e depois, porque eles colocam tudo lá, os carrinhos, e tem que sair. Então, a nossa demanda, a grande é correr atrás disso, porque a gente vai conseguir atender mais pessoas, não só no pão, né? Que nem agora, é época de frio, né? Então, eu estou lá com mais de 20 quilos, né? Eu estou fazendo já uma semana canjica, né, para distribuir para o entorno. Porque no centro da cidade ainda eles recebem mais recursos, né? Mas na periferia ainda está difícil. Né? A gente passa e vê as pessoas ali sem nada. Então eu falei, Vânia, eu vou começar a fazer essas coisas. Você pensa uma canjica bem quentinha, né? Adoro. Não é mesmo, né? De noite, quando eles não estão esperando mais nada, Demais. você passar ali e dar. Tem todo o calor ali da canjica e o humano, né? Muito legal, muito legal. Acho que assim, não tenho dúvida que vocês vão atingir esse sonho nos próximos 3 anos, quem sabe até antecipar, né? De novo, fica o nosso compromisso do Colaborar Saúde. Depois a gente conversa de tentar trabalharmos juntos algumas dessas necessidades da saúde, né? E parabéns, gente. Assim, obrigado. É muito aprendizado, né? Porque a energia de vocês, a vontade de vocês de fazer as transformações, e na história de vocês tem muito aprendizado. A gente às vezes vai estudar, vai fazer um monte de coisa, e conversando com pessoas como vocês, a gente aprende muito mais. Né? Porque é muito mais verdadeira, muito mais real, e as transformações estão ali, né? Vocês estão mostrando essas transformações. Então,
assim, a gente tem um horário aqui, porque poderíamos conversar, né? Mas eu só quero agradecer, porque vem de encontro tudo que me deu condições para me chegar até aqui vocês. Foi a saúde, né? Foi a saúde. Eu vivi muito isso na pele, ainda vivo, né? A gente tem muita dificuldade em relação a remédios, né? A tudo isso que abrange a saúde. A nossa periferia precisa muito disso, né? E quando vocês me chamam para vir aqui, vocês podem ter certeza que vocês abriram um leque no coração da avó. Nossa, né? E eu estou muito feliz de saber que a gente vai poder, de alguma forma, ter esses recursos através de vocês. A senhora é tão iluminada, tão brilhante, que eu termino sempre essa conversa perguntando o que é saúde para você. Né? O que é saúde para vocês. E a senhora me respondeu sem eu perguntar. Né? É tão legal isso, porque a senhora é incrível, tem uma percepção muito boa das coisas, né? E ficou claro, né? Quer dizer, a saúde ela é fundamental. Ela é fundamental. Né? Para que a gente possa trabalhar os próximos sonhos. Né? E vocês estão fazendo essa construção. Contem conosco, Vânia. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Você ter uma mãe assim. Obrigada. Tão formidável, tão transformadora. Parabéns, abraço para os seus irmãos, para os seus filhos. Sensacionais. Eles estão atuando lá ainda? Agora não está muito por conta da escola, né? Que os dois estão em período integral. O Maian, que é o mais velho, ele faz administração. Olha aí, ó. Tem 15 anos, está desde o 6º ano fazendo técnico de administração. Que legal. Eu fiz técnico de administração também. Está no caminho super bom. Ele entrou na escola com 10 para 11 anos, já fazendo técnico de administração. E está com 15 agora. Vai ser um super administrador. Está no primeiro de ensino médio. O Thales também estuda período integral. Então, mas quando tem ações que é de final de semana, os dois participam, né? Vão participar. O Thales ainda grava uns vídeos. Quando tem chamadas, algumas chamadas, o Thales é o garoto propaganda. É a área da comunicação. A nossa comunicação. O Thales é nosso garoto propaganda. Gente, obrigado, viu? Parabéns. Amém. Deus abençoe, viu, filho? Vovó tá com problema aqui, ó. Saúde, viu? Problema nesse dedo aqui. Por isso que ele tá sempre aqui pra cima. Eu tô aqui lutando com esse dedo. Maravilha. Gente, obrigado de novo. Obrigado. Assim, vamos em frente. Não tenho dúvida que é só o início dessa transformação que vocês estão fazendo. Se vocês gostaram, de novo, deixe o seu like, curta, faça a inscrição no nosso canal. E é isso. Né? A ideia do Pode Colabora é trazer essas histórias transformadoras, trazermos cada vez mais pessoas que conseguem mudar, né, a realidade da nossa sociedade dentro desse conceito da economia colaborativa, desse conceito da ajuda ao próximo, né? Então, as coisas são possíveis e a gente está mostrando essas histórias aqui. Então, obrigado vocês, até o nosso próximo episódio. Um abraço.